Bem-vindo, galera, ao segundo episódio aí do Acelera Cast. Isso aí com Juliano Junqueira aqui, Bora! Parceiro. E hoje com um convidado super especial aqui, nós estamos falando com Rafael Medeiros para falar de algo super democrático, que todo mundo precisa de ter isso, para ter uma qualidade de vida fantástica e a gente fazer cada vez mais coisas, gerenciar essa coisa escassa que é o tempo. Então a gente vai falar hoje de gestão do tempo aí. Não é isso? Cara, feliz demais aí no segundo episódio nosso. A gente entrou de vez nesse mundo, a gente tá muito feliz. E, pô, a gente começa a desenhar quem a gente vai trazer, né, Marcão? A gente começa a conversar. Alguns conhecidos seu, alguns é meu. O Rafa é um conhecido meu, querido, que eu tenho aí. Que, graças a Deus, há uns 2 meses atrás, a gente reconectou novamente. Mas eu sempre vi o cara crescendo aí e falar de que ele é especialista na gestão do tempo, na procrastinação, na alta produção, que bate muito com o Acelera, né, cara? É isso, Com velho. Acelera assim, Cash, acelerar, né? porque assim, você tem que acelerar numa direção, não é isso, Juliano? É. Então, se você não tiver uma direção e um gerenciamento dessa direção, você vai sempre procrastinando aquilo. Então, assim, acelerar dentro Cara, e assim, o Rafa foi crescendo demais nessa área, né? A gente, pô, fazia umas palestras lá atrás. Eu lembro que eu contratava ele, né, na outra empresa. E o Rafa sempre muito educado. Eu vou, Juliano, vamos lá falar e tal. Às vezes nem pagava, né, Rafa? Rafa fazia de graça pra mim. Eu falava, pô, o cara é fera. Rafa, pô, muito feliz de você estar aqui com a gente, irmão. Né? E, pô, eu sei que você vai contribuir demais aqui. Na hora que você começar a falar, eu sei que vai crescer demais isso aqui. Né? Seja bem-vindo à nossa casa aí, ao nosso estúdio, né, do Acelera. A gente tá fazendo isso aqui com muito amor, muito carinho. E o foco é trazer pessoas que inspiram mesmo, né? Então, sinta-se uma pessoa que inspira muita gente, irmão. E aí, pessoal, que prazer estar aqui com vocês no Acelera Cash, Marcos, Juliano. E eu tenho certeza que depois desse podcast, as pessoas vão ter mais impacto na vida, vão ter mais tempo, que é importante, vão ter mais resultado. Tenho certeza disso. Cara, espetacular, Rafa. Então vamos começar aqui, cara. Você tá pronto pra falar? Você pode Bora, falar? vou entregar tudo. Então, perfeito! É isso aí que é bom, é isso que a gente queria ouvir. Cara, como é que você começou a fazer isso que você faz? De onde que veio essa ideia? Bem, a vida vai passando, a gente acha que ela vai ficando mais fácil, né? Eu tinha essa utopia. Mas conforme os anos passam, você multiplica os pontos produtores de tarefas. Você diz, não, eu quero casar, não vejo a hora porque eu vou encontrar alguém na minha vida, enfim. E você casa, o que é que vem em anexo? Muitas tarefas. E aí você diz, não, eu quero ter filhos agora, eu quero ser pai, quero ser mãe. E quando nasce aquele filhotinho de 3 quilos, o que é que vem junto, Juliano? Tarefa. Põe tarefas nisso. E aí veio a minha primeira filha, eu falei, não, vai ter um outro filho para fazer companhia pro primeiro, enfim. Nasceu minha segunda filha. Quer que veio junto? Cara, já veio outra pancada de coisa. De tarefas. E aí você tem que cuidar do seu corpo. E o corpo produz tarefas. Você ter autoestima, você cuidar do corpo, fazer exercício físico. E aí você tem que crescer profissionalmente. Isso também produz tarefas. Mas não só crescer profissionalmente, manter-se onde está também produz muitas tarefas. E aí os pais ficam idosos, também produz tarefas. Se você tem uma fé em uma espiritualidade, também produz muitas tarefas. Aí eu te pergunto, como é que você gerencia tantos pontos produtores de tarefas? A maioria não sabe. Não, A maioria não tem Até técnica. eu tô Eu já curioso. tô Então tonto vamos lá, aqui, eu já tô tonto de aqui, tanta ó. tarefa aqui. Eu achei que Pelo eu amor- sabia alguma coisa de gestão do tempo. Eu já tô vendo, não sei nada, irmão. Bem, eu sou Então, fundador vamos da lá. Times School, que é a escola de gestão do tempo, e nós Massa. já demos treinamentos e palestras em todos os 27 estados do país, de maneira presencial, para as maiores Eu multinacionais acompanhei. do mundo. Então, olha só, um princípio que as pessoas precisam entender é que gestão do tempo não é talento, é treinamento. Você se desenvolve nesse assunto, você se gradua. Quando eu fazia arte marcial, fazia judô, depois fiz jiu-jitsu, eu entendi que tinham pelo menos 8 faixas para você conquistar a faixa preta. Então você tinha que se graduar. Qual que é a diferença, Marcos, entre um faixa preta e um branca? Talvez o tempo de... É o tempo. O tempo é um dos pontos. Amplitude técnica. O tempo faz você dominar. A técnica. A técnica. É, perfeito. Exatamente. Então, faixa preta tem mais opções do que um faixa branca. Então, faixa preta ele consegue discernir o movimento dos seus olhos, o movimento do seu quadril, um passo. Ele tem já um leque de opções para cada movimento seu. E a gestão do tempo é a mesma coisa. Você pode se tornar um faixa preta nesse assunto. Então, quando você surge um imprevisto, quais são as técnicas que você tem? Quando você acorda, quais são as técnicas que você tem? Quando o tempo não bate com a quantidade de tarefas, porque a conta não bate matematicamente, quais são os filtros e técnicas que você utiliza? Lá na Times School nós temos 5 níveis de graduação.
faixa branca, faixa azul, faixa laranja, faixa marrom e preta. E a Uau. primeira coisa que as pessoas fazem quando elas entram na Times School é ter clareza, elas têm um diagnóstico do nível de graduação que elas estão. E muitas achavam que estavam na graduação elevada e descobrem: Rafael, eu nem entrei no tatame ainda, nem branca eu sou. Outros dizem: eu tô aí na faixa transparente, existe? Uns já me perguntaram: tem faixa negativa? Então, por quê? O que elas sabem de gestão do tempo normalmente? Fazer lista de tarefas e o máximo fazer matriz de Eisenhower. Urgente e importante, Q4, Q3, Q2. E acho que isso é suficiente. Então, a maior parte do estresse que a gente experimenta, Marcos e Juliano, é devido ao mau gerenciamento dos nossos compromissos. Uau. Todo compromisso que você faz com alguém, se não for gerenciado da maneira adequada, vai perseguir sua mente inconsciente, tirando o foco, produzindo estresse. Então, por que as pessoas se sentem tão estressadas? Porque elas não se sentem no controle. A sensação de não controle no seu ecossistema de tarefas produz muito esgotamento emocional e mental. Então, o que elas têm que fazer? Por que elas têm um estresse? Porque o universo de tarefas delas são mais complexos do que a habilidade que ela tem. Então, ela está na faixa azul às vezes, que é uma faixa intermediária de gestão do tempo, sendo que ela já precisava ser uma faixa laranja, uma faixa marrom. Por conta da quantidade de tarefas que ela tem. Exatamente. E aí vem um ponto. Fala, Juliano. A Time School é uma escola? É a escola de gestão do tempo, Times School. Mano, já tô dentro, velho. Cara, que show, velho. E normalmente Já tô quem dentro. procura essa escola são pessoas que já têm dificuldade ou são aqueles que falam assim, ó, eu quero melhorar naquilo, eu já sou bom e eu quero Ou pessoas que têm uma dor, que é o normal, ou pessoas que sabem que podem ganhar mais tempo e gerenciar de uma maneira mais serena as coisas. Porque o que acontece? Conquistas produzem tarefas. Se você for crescer na vida, você vai ter muita coisa para resolver. Juliano aí que é dono de uma imobiliária. Juliano, meu sonho... Então imagina uma pessoa, um corretor. Eu quero ser dono, empresário de um imobiliário. Eu quero ter centenas de corretores. O que é que vai vir junto com isso? Tarefas. O Marcos aqui, ó, todo esse empreendimento, um dos estúdios mais... talvez o melhor estúdio de Goiás. Eu te pergunto, para criar esse estúdio, ter essas conquistas, o que é que veio? Tarefas. Então, conquistas produzem tarefas. Só que a conquista, ela produz um efeito colateral, que é o quê? Uma quantidade enorme de demandas. E aí, se você não tiver um filtro, uma clareza, uma técnica para lidar com isso, você toma IPOM todos os dias da vida. Então, tem gente que está tomando IPOM todos os dias da vida. Por quê? Porque não se gradua no assunto. Cara, Rafael, você falou um negócio bacana, cara. A palavra assim, ó, ganhar tempo. Eu acho que talvez seja a palavra do momento, porque tempo é uma coisa que a gente tem, assim, democraticamente todo mundo tem igual. Ganhar tempo. Como que você vê, assim, tipo, essa posição de ganhar tempo? Fantástica a colocação. Por quê? Qual que é o maior devorador de sonhos que existe? O tempo desperdiçado. O tempo desperdiçado é o primeiro passo para a necessidade no futuro. Então, quando a gente pensa em ganhar tempo, a gente tem que entender que precisamos parar de perder tempo, porque esse é o grande problema. As pessoas perdem tempo. E a improdutividade, quando a gente fala de gestão do tempo, tem tudo a ver com produtividade e improdutividade. E o que é improdutividade? Energia sem resultado. Você gasta muita energia, faz muitas coisas e não tem nada, você tem pouco deslocamento. Então você tem que analisar dois elementos, força versus deslocamento. Quanta força eu estou empenhando, quanto deslocamento está produzindo. E aí quando a gente pensa em produtividade, a gente tem aquela clássica imagem de alguém preguiçoso assistindo Netflix em horário de home office, mas não é. Improdutividade não é não fazer nada, é fazer qualquer coisa. Olha só, improdutividade não é não fazer nada, é fazer qualquer coisa. No seu ramo, Juliano, por exemplo. Isso aqui. Eu já vou me matricular na escola, irmão. Nós dois não vamos pra essa escola aí. Quer O que voar? seria um corretor fazendo qualquer coisa? Cara, o corretor hoje, pra mim, fazendo qualquer coisa, é aquele corretor que vai etiquetar um panfleto e distribuir aí no sinal sem ele estar. Né? Eu creio que o resultado dele vai ser pífio. Né? Então, ele vai demandar uma quantidade de energia e ele não vai ter o resultado conforme essa quantidade de energia que ele está colocando. Porque ele está no jogo do volume. Então, a improdutividade tem muito a ver, Marcos, com volume. A gente acha que uma pessoa improdutiva é alguém que faz pouca coisa. Não, é alguém que faz muita coisa. Só que ele não tem resultado. Porque ele acha que a não escolha produz muito volume de tarefas. A não escolha leva o camarada a distribuir panfletos sem criar conexão. Sim. Só simplesmente jogar ali, porque ele acha que quanto mais ele entrega, mais chances ele tem. Sim.
Então, o jogo da produtividade está na escolha, na profundidade, não no volume de tarefas. Quem é Uau. produtivo escolhe pouco. Quem é Bacana. produtivo, e aí entra um paradoxo. A pessoa produtiva, ela faz menos do que alguém improdutivo. Olha que coisa louca. A Bem contraintuitivo, né? É na contraintuitivo. A pessoa improdutiva faz mais tarefas do que alguém produtivo. Por quê? Porque a produtividade envolve tarefas que exigem profundidade, gasto de energia e raciocínio. Enquanto alguém produtivo está quebrando a cabeça para trabalhar um plano de 2, 3 horas, uma tarefa de 2, 3 horas, alguém produtivo está respondendo 20 e-mails. Tá olhando o WhatsApp o tempo inteiro, interagindo, socializando, fazendo um monte de coisa, emitindo nota fiscal, pesquisando na internet, está fazendo um monte de tarefinhas que são necessárias. Só que você tem que discernir a medida de tempo certo para o cascalho, que são as tarefas burocráticas, operacionais, que fazem parte do meu dia, inclusive, e a medida de tempo para as big rocks, que são as grandes rochas que geram impacto na sua vida, que exigem profundidade. Na era industrial, o profissional produtivo, o Carlos, o Mário e o João, você via quem que era produtivo pelo volume de tarefas ou de pilha de produtos que eles colocavam lá no canto da fábrica. Hoje em dia, não. Você precisa pensar sobre o seu trabalho. Você precisa ter um pensamento. Antigamente era jogo de damas, agora é jogo de xadrez. Então, um profissional produtivo agora é aquele que pensa sobre o trabalho. Peter Drucker, eu quero até que você comente sobre isso, Marcos, ele dizia o seguinte: não confunda movimento com progresso. O Papa da administração disse: não confunda movimento com progresso. Você concorda? Eu concordo total, porque se você não tem uma direção, qualquer caminho resolve. Não é isso? Assim, seria nesse sentido que Sim, ele falou? exatamente. Nem todo movimento é crescente. Às vezes nem todo movimento ele te leva para algum canto. Às vezes você tá andando em círculo e nem sabe. Exatamente. Não é? Então, a improdutividade ela está camuflada de um movimento, só que é um movimento sem propósito, é um movimento voltado para volume. Ô, Rafa, agora eu vou tentar jogar pro meu aqui, né? Pra levar amanhã. Cara, o que eu vejo muito assim, né? Eu sou um cara que gosto muito de fazer o planejamento. Aprendi, né? Então, mas o que eu vejo das lideranças? Vou pegar de gerentes meus lá. Hoje nós estamos lá só na Urbis One. A gente tá montando uma segunda empresa agora. Até deu um spoiler hoje. A segunda Urbis, né? É onde eu sou sócio também. Então, assim, já gerou fruto aqui, já tá dando aqui. Hoje eu tô, acho que, com uns 11 gerentes. O cara vai, ele faz o plano de ação. Ele faz o plano de ação. Aliás, todo mundo consegue fazer o tal do plano de ação. Sim. Eles usam o ciclo W2H, que é famosíssimo. Ele põe lá que ele vai fazer uma ação. Ele até quebra a cabeça, igual você falou, ele planejou. Mas aonde que está, para mim, as maiores falhas? Na execução, quando, por exemplo, o gerente desce para os corretores. Eu vou usar a nossa aqui, porque a gente tem imobiliária também. E também o próprio gerente no acompanhamento. Para mim, a maior falha está no gerente em acompanhar. Então, ele faz aquele plano, ele mostra para nós, mostra para mim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você vai 2 dias, você fez isso aqui, fiz mais ou menos, né? Como é que tá o resultado? Você mediu? Não medi. Então, o que eu vejo? Assim, ó, com maior dificuldade, o cara faz o plano tá ok. Mas aonde que o líder hoje, o gerente, até a diretoria, ele falha? É em conseguir acompanhar aquelas tarefas junto com o liderado. Porque é esse que está o segredo. O cara não fez, você tem lá um cronograma, fala, hoje eu vou sentar com ele, eu vou medir, né? O que você tem para falar sobre isso? É normal mesmo? Porque também, eu tenho certeza que você já pegou os caras que foi fazer o curso e que esse cara não tinha resultado e ele tem resultado hoje. Né? Senão você não chegaria onde você está chegando, porque uma boca vai falando para você, pode contratar lá o colégio, né? Então, você já mergulhou muito nisso. É isso mesmo? Perfeita a sua colocação. É uma boa colocação. Eu vou te responder com o Mike Tyson. O Mary Lou. O Mary Lou, já viu o Mary Lou? Como é que é aquele de bada pra cima, assim. Mike Tyson diz o seguinte: todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. Perfeito. Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. Então é muito bacana o planejamento. Inclusive eu ensino sobre planejamento. Sim. Só que o que eles precisam entender? Eles têm uma crença paralela ao planejamento, senão você fica incompleto. A nossa priorização ideal, ela se perde com o tempo, ponto final. Eu, vocês, qualquer um de nós. Ela vai se perdendo. O córtex pré-frontal, que é a região do cérebro aqui atrás da testa, responsável pela disciplina, ele vai se cansando de tomar decisões disciplinadas. Ele vai se cansando, ele vai se esgotando. Então você tem que ritualizar uma parada estratégica. Eu tenho essa ritualização toda segunda-feira, das 8 às 9. É um momento onde eu paro para pensar na semana que passou e
realinhar os meus padrões para a semana que vai acontecer. Então, eu vou até falar uma frase para vocês que é uma crença que eu desenvolvi na Times School lá para os alunos para solucionar esse tipo de problema. Legal. Porque fazem 10 anos que eu estudo sobre isso e fiz consultoria sobre isso e trabalho com empresas sobre isso, estou conversando com pessoas o tempo inteiro sobre isso, é 24 horas. O grande gestor do tempo, o bom gestor do tempo, é aquele que recupera rápido a coerência perdida. Então tudo está na velocidade de recuperação da coerência que você perde. Porque todo mundo perde. Você vai perder a coerência ou na tua vida espiritual, ou na atividade física, ou nas prioridades da empresa, ou no teu casamento. Isso acontece com todo mundo, porque você está jogando jogo de gente grande. E quando você joga de jogo de gente grande, você toma caldo de vez em quando. Quem está na zona de conforto nem tem dor com o tempo, tá nem aí. Ah, nós já estamos do tempo? Ah, não, tá tranquilo, eu administro tudo bem. Porque ele tá brincando na prainha, na beira da praia. Agora, quem tá surfando ondas grandes toma caldo direto. E aí você precisa ter uma sistematização mais inteligente desse processo decisório. Então, eu ritualizei o planejamento semanal que eu faço toda segunda-feira, das 8 às 9, para sair da espiral negativa, porque ela vai se formando durante a semana. Então, os imprevistos acontecem. Eu tinha uma série de coisas que eu tinha programado essa semana. Ontem, a avó da minha esposa, 98 anos, foi para UTI. Despriorizou a minha vida. Sim. Despriorizou, porque ela se tornou a prioridade agora. Uhum. Ótimo, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas ela se tornou a prioridade, então é a família inteira envolvida com isso. Então, o dia a dia, a família, uma doença, você, suas emoções, sua mente te desprioriza o tempo inteiro. E aí eu pergunto, qual é a técnica que você utiliza para recuperar o estado ideal? A priorização ideal, porque a priorização se perde ao longo da semana. Então, eu uso o planejamento semanal, que é na segunda-feira. Tem gente que, nos treinamentos que eu dou, gosta de fazer na sexta-feira, porque ele já... Sexta-feira de manhã ele já olha o que ficou, organiza para sexta-tarde e já organiza também a semana que vem. Uma pré-organização de 30% a 40% do tempo dele. Ele já desenha um horizonte produtivo. A mente dele já tem que chegar na sexta-feira que vem antes que comece a semana. Você já tem que ter aquilo que eu chamo de previsibilidade produtiva. Você já sabe o que minimamente tem que acontecer para você ter resultado. Agora, o que é que as pessoas fazem? Chega na segunda-feira, faz sinal da cruz, faz seja que Deus quiser, benze a lista de tarefas, fala, vamos lá. Deixa a vida me levar. Aí eles começam a ter pressa, em vez de trabalhar acelerado. Porque pressa é sinal de incompetência. Velocidade e aceleração é perícia. Eu desenvolvi um plano, agora eu vou ter execução rápida, porque eu desenvolvi um plano. Só que o bom plano é aquele plano que eu não planejo o plano todo. Eu tenho que deixar buffers, colchões de ar. Eu tenho que deixar para o imprevisto, para o urgente, para o espontâneo, para o que me der vontade no dia também. Então você nunca cria estrutura demais também, mas nem de menos. Se vocês me perguntarem agora, qualquer coisa que eu preciso fazer, qualquer coisa, eu vou mostrar aqui um sistema de listas para vocês. Qualquer coisa da minha vida está aqui sistematizada. Isso aqui é o que a gente chama de listas verticais e de planejamento. E aqui na agenda é o que a gente chama de lista de execução. Toda a minha execução está aqui. E todo o meu planejamento está em outro aplicativo. Google Agenda, execução, Google Keep, planejamento. Então você tem que ter duas forças. Força de visão, para onde eu vou, quais são os portos que eu vou. Forças de execução, quais são as remadas que eu vou dar para chegar nesse porto. Então assim, se você me perguntar qual que é o segredo de um grande gestor do tempo, alguém produtivo, é a estrutura visual que ele cria. Porque tudo na minha vida está fora da minha cabeça. 85% das informações que chegam ao cérebro entram pelos olhos, aquilo que você está vendo. Só que o que é que normalmente a gente está vendo? Você chega na sua casa, tem televisão no quarto das crianças, tem televisão na cozinha, tem televisão na sala, tem televisão na varanda, então, e tem todos os canais, tem tudo. Uma pequena mudança naquilo que você vê, muda aquilo que você faz. Aí você está lá no trabalho, fala, o que é que eu vou ver? Aí você tem uma lista de tarefas feia, sem graça, sem planejamento, ali uma ordem aleatória, e aí você olha seu celular, um iPhone de 15 mil reais, que é muito mais interessante do que a sua lista de tarefas, coloridaço, com aplicativos, TikTok, Instagram, que são coisas que você tem que usar para produzir também, mas também tem muita distração. Demais. Mas o seu ambiente de distração é mais agradável do que o seu ambiente de produtividade. Então, assim, a maior parte do seu cérebro está lidando com aquilo que você está vendo. Então, você tem que tornar o seu universo de tarefas visíveis e categorizados pela natureza da tarefa. Olha só, se eu chegar na sua casa hoje, Marcos, entrar na cozinha lá, vai ter um gavetão lá que tem copo, talher, prato, panela, vai estar tudo junto? No mesma gaveta? Não, não vai. Por quê? Porque a organização tem que ser no minimamente bacana para você saber o que está acontecendo ali. Você se torna mais rápido, você torna mais organizado, você ganha tempo para achar as coisas. Então você criou uma fronteira psicológica
e física das coisas. Psicologicamente, você sabe onde é que está cada tipo de utensílio. Psicologicamente, visualmente, você olha e lembra, aqui tem copa, aqui tem panela. A mesma coisa são as suas tarefas. Agora a gente faz aquela lista de tarefas, é o gavetão com tudo. Ali tem vida pessoal, tem vida profissional, tem projetos grandes, tem projetos pequenos, tem coisa que é rápida, mas com coisas complexas, tudo misturado. Então, as suas listas de execução se tornam tralhas, sem graça. Por isso que a gente trabalha todo o universo para você criar estrutura. As pessoas, Juliano e Marcos, elas são turbinas sem painel de controle. Elas são, bora arrebentar. Mas cadê o painel de controle? Cadê o painel? Ah, Rafael, isso aqui não vai tirar minha liberdade? Não. Você pergunta pro Medina se ele é livre quando ele pega uma onda grande, mas ele teve que trabalhar a disciplina, teve que treinar, teve que organizar, teve que planejar, teve que ter técnicas. Então, quanto mais técnica você tem, mais livre você é, porque você sabe o que usar. E quando você usa bem e é produtivo no dia, eu digo que o desfrute é uma recompensa de um dia bem executado. Aí você desfruta, aí você fica em paz, aí você vai curtir sua família, vai curtir sua fé, vai curtir uma atividade física. É o resultado de um dia bem executado. Bem executado. Né? Que Aí você pode ser desfruta 3 horas da psicologicamente. tarde, pode ser 2. Exatamente. Ô, Rafa, beleza, cara. Falando assim é lindo, né? É lindo demais. Não, eu já me senti um verme aqui, assim, mas tá tudo certo. E é por isso que a gente montou o Acelera Não, Cast, eu, né, eu velho? tava assim, ó, eu tava A na gente verdade voltou falando a assim, acelerar- cara, vamos parar agora, porque eu tenho que ir em casa, assim, eu tenho que pensar um pouco Eu nesse já fico negócio olhando- aqui. eu já olhei aqueles aplicativos dele todos, eu quero isso. Ô, Sabe o Rafa, que me lembrou, cara? Assim, o de ontem, que a gente falando no primeiro episódio, o João, que foi um triatleta que veio aqui, e ele falando assim que ele iniciou no triatlon porque ele achou aquilo divertido. Então, assim, depois que você fizer a pergunta, eu quero fazer a pergunta pro Rafa. Falar assim, ó, como que a gente faz isso tudo que você falou aí, que fala assim, ó, tipo assim, enaltecedor, mas, sei lá, de uma forma divertida o que eu pra ia entrar. perguntar é o seguinte, né? Você percebeu nos teus alunos, aonde que vira a chave dele? Então, por exemplo, cara, eu tô louco pra fazer teu curso, mano, na boa. Porque assim, eu tô crescendo também e eu sou humilde pra aprender. E um dos motivos do AceleraCast foi esse. Foi, cara, vamos trazer a galera que nós vamos aprender, nós vamos conectar e vamos bombar. Mas assim, quando que você vê que vira a chave do cara, assim? Quando ele começa a fazer o Massa. curso, é a primeira aula, a segunda aula, quando que vira a chave? E o que você sente quando você vê a galera que você tá mentorando, usando e tendo resultado? Ótima pergunta. É porque é o seguinte, vira a chave de cada um depende do nível de gestão do tempo que ele está. O seu nível é um nível elevado. O seu nível é um nível elevado. Vocês estão assim falando, nossa, mas como? O caso de vocês são detalhes. São detalhes. Não sei Pô, não, viu, ainda Rafa? bem. Eu não sei não. Eu tô pensando aqui. Não, velho, você é acelerado, velho. São detalhes. Por quê? Porque olhando todas essas conquistas, é impossível você ser improdutivo e ter essas conquistas. Família, filhos, fé, cuidar do corpo, cuidar da carreira. É impossível vocês não terem um nível bom de produtividade alcançando o que vocês alcançaram. Agora, a grande questão é que as pessoas mais produtivas são as que se sentem menos produtivas. Olha que paradoxo também. Que loucura. Porra, velho. O cara... Só paulada hoje aqui. Por quê? Porque elas estão jogando o jogo de gente grande. Agora eu digo, em jogos de Série A não há lugar para duas coisas, amadorismo e sorte. Porque vocês sabem se virar, mas tem alguém da equipe de vocês que às vezes precisa de uma coisa mais estruturada. Precisa de um raciocínio um pouco mais elaborado, uma técnica mais apurada. Né? Tem gente que tem um dom, tem gente que pega um violão aqui e arrebenta de cara. Outros têm que treinar pra caramba e dedilhar, porque senão ele não avança. Né? Tem cara ali que ele é vendedor nato, cara é agradável, inteligente, sabe fluir, sabe usar o argumento do cliente. Outros têm que aprender com técnica. Então, assim, cada um tem um nível de desenvolvimento. Então, cada um tem alunos que na primeira aula já falam, meu Deus, por que eu não aprendi isso antes? Minha vida teria sido diferente. Tem outros que são na segunda aula, tem outros que são na terceira. Às vezes, mesmo sendo mais na frente, alguns falam, olha, eu vou ajustar isso aqui, ajustar isso aqui, ajustar isso aqui. Eu estou fazendo mentoria atualmente de gestão do tempo. Eu fechei, nesse mês de janeiro, 4 mentorias individuais. Um é o nosso amigo André Formiga, um grande corretor. Estou fazendo mentoria com um executivo lá de Paraupebas. Ele é dono de um colégio com 550 alunos que está crescendo. E estou fazendo com 2 mulheres executivas também. E o que eu mais trabalho com esse pessoal? São detalhes que
incrementa um ganho exponencial. Porque quando você está no topo da pirâmide, 1% de melhoria na sua produtividade, meia hora que você trabalha mais no seu dia gera um impacto em toda a estrutura abaixo. Ah, legal. Entende? Então não é assim, uma revolução. Faixa preta, você melhora ele no detalhe. Você pega aqui, você gera aqui. Talvez seja um nadador olímpico É. que tá ali treinando constantemente para pegar um segundo, um milésimo. Ganhar ali, né? na fração. Uhum. Ele ganha, eu já tô no jogo da fração. Eu tô estudando cada vez mais para pegar um golpe a mais, para descartar bons golpes, mas que não são bons golpes em tais circunstâncias. Então, assim, é impressionante que as pessoas dizem, se eu soubesse o que eu tô aprendendo agora, ontem mesmo eu postei uma aluna colocando, a minha vida mudou, eu tô realizando meu primeiro projeto, porque eu era uma tarefeira. E ela tá abrindo agora a escola de taekwondo dela, depois das aulas. Isso seria um resultado extraordinário que você, assim, veria? Qual que é um resultado extraordinário que E você o que tem? você assim? sente, né, também? Como é que você se sente igual esse caso dela aí? Isso. É isso que te move? Eu sinto um instigador daquilo que já existe dentro da pessoa. Porque a natureza autêntica dela chama a atenção dela. Faz. Você pode, você quer, abre, faz, você tem um talento. Trabalha, desenvolve, mas a não execução de si mesmo gera um estresse absurdo, mau humor, tristeza, depressão. Então tem muita gente que está deprimida porque não gerencia bem suas frentes, seus projetos. Massa, E está tomando cara. remédio e tudo bem, eu sou a favor, super a favor de terapia, enfim, eu acho que adianta, super bacana. Agora, se não aprender a administrar, só recebe o consolo aqui, mas não executa a sua vida. Entendi. E às vezes nem precisaria disso se tivesse produtivo na área Por que quê? tá, Porque assim, né? a improdutividade, ela produz pobreza. Na área que você é improdutivo, você é pobre. Você é escasso. Nossa, cara, isso é forte, velho. Isso é forte. Vai lá, assim, mas eu isso tô mesmo. lançando agora meu 7º livro, que é o Gestão do Tempo para Homens Ocupados. Vai lançar daqui a um mês. Ele já está na correção. Eu lancei há 1 ano e meio atrás, eu e minha esposa, Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Nós somos o casal Produtividade. Massa. E eu tô lançando esse livro. Depois desse livro, eu vou lançar o Gestorzinho do Tempo, né? Que é a história para crianças, minha esposa na frente, eu Massa. com a parte técnica. E depois eu vou lançar o Poder da Produtividade. Então, olha só. Existe um efeito da não execução de si mesmo chamado efeito Emmett. O que é o efeito Emmett? Você passa mais tempo na vida gastando energia pensando que você deveria ter feito do que energia que você gastaria executando a atividade, se você fosse de verdade fazer. Massa. Você fala, poxa, eu preciso abrir empresa, preciso ir lá na junta comercial, eu preciso. Meu sonho é abrir uma confeitaria, meu sonho é... E aquilo te desgasta de um nível. Mas aí você usa aquilo que eu chamo da desculpa mais socialmente aceita do mundo para justificar por que a gente não faz as coisas. Eu tô sem tempo. Não, tem uma pior ainda. Essa é a irmã gêmea. Só que tem a irmã gêmea que é mais potencializada. Que é o quê? Cara, eu tô na correria. Uma correria a vida. Eu tô na correria. É a desculpa mais gourmet que existe na face da Terra. Aquela desculpa que tem lacinho, bonitinho. É só a pessoa não fazer o que ela devia fazer. Correria, cara. Correria. Aí você aceita. Você Não, e acha aquele que fala que tô correndo atrás do prejuízo? Putz, essa é foda. Pô, Esses caras eu falo assim, dá pra correr atrás do lucro? Corre longe de mim. É, exato. Não, assim, você eu falo fica assim, com que dó do prejuízo camarada, eu tô na correria, aí todo mundo aceita e consente, faz aquele barulho bovino. Tô na correria, Uau, tô me matando de trabalhar. Ou seja, aí a mãe fala, eu queria um genro assim, tá se matando de trabalhar, né? Mas a questão não é o quanto você tá trabalhando, a questão é o quanto você tá evoluindo. Isso tem técnica, porque a questão, as pessoas acham que eu não tenho tempo pra nada. Hoje eu tava falando com um grande amigo meu, que era o Miguel, e ele falando, Rafa, você não tem tempo pra nada. Eu falo, não, tem tempo pra tudo. Porque eu escolho o tempo inteiro. Eu tenho tempo pra Deus. Eu e minha esposa trabalhamos como voluntários lá na igreja, somos exploradores de grupos de casais há 13 anos. Faço exercício físico quase todo dia. Fiz exercício físico hoje, faço natação 2 vezes por semana e musculação 3 vezes por semana. Tenho um casamento saudável, tenho 2 filhas, faço tarefa com as minhas filhas, ainda tenho empresa pra crescer. É lógico, gente, eu tenho minhas dores também no dia. Claro. Faz parte, você tá surfando onda grande. Claro. De vez em quando eu perco a coerência. E aí é o que você falou, é a capacidade de virada que você falou. Você volta a Essa, pra recuperar mim, a coerência. Eu perco toda semana. Minha priorização ideal. Eu sou gente da Agora, gente. tem um lance da virada que eu acho que você vai concordar, e você também, Marcos, é o seguinte, a partir do momento que você experimentou uma vida legal, extraordinária, igual você falou, com os horários, cuidando do corpo, cuidando da saúde, e aí dá aquele deslize que você falou, você lembra daquela vida legal que você tem, aí eu acho que aí você tem essa facilidade de voltar, né? Então você experimentou uma vida plena, e aí a vida plena, eu acredito que está associado demais à gestão de tempo, né? Sim.
Porque você tá escolhendo investir tempo em você, na tua carreira, no teu trabalho, com teus liderados, né, na tua natação, que você falou mesmo, cara. Pô, eu malho 6 vezes por semana. É inegociável. Então é aí que você começa a lembrar, pô, eu tô num patamar bacana, né? Aí anda com esse cara aqui que malha 2 vezes no dia. Né? Ele malha de manhã, eu já encontrei com ele na hora do almoço, depois encontrei na noite, né? Uma vez que eu fui à noite, encontrei ele. Falei, mas você veio de manhã? Ele falou, não, cara, tô malhando 2 vezes. Então, de fato, aí a gente dá uma apaziguada, fala, eu tô num nível bacana, mas é o fato de a gente experimentar uma vida legal, de alta produção, né, com o mínimo de gestão de tempo, entra os recursos para você consegue também liberar uma vida legal para os teus entes queridos, e quando vem um baque, você lembra disso e aí você consegue fazer a virada. Eu acho que é muito em relação a isso. E eu vou te fazer uma pergunta aqui, bala, eu vou meter no meio aqui. Eles falam que tempo é dinheiro. O que é isso? É isso mesmo? É uma boa colocação, vamos dizer. Eu tenho uma outra leitura disso, eu tenho uma ressignificação do que é o tempo. O tempo é uma semente que você recebe. E aonde você semear, vai gerar um retorno. Então, o tempo pode até ser dinheiro como moeda de troca. Você compra com o tempo qualquer coisa que você quiser. Quero um corpo saudável. Coloque tempo na atividade física. Sai do outro lado da autoestima. Eu quero ter uma vida útil, eu quero me sentir útil profissionalmente, quero crescer. Coloque tempo na leitura de livros, em fazer curso, assistir o Acelera Cash. Vamos chegar a 1 milhão de seguidores. E aí você tem evolução. Coloque tempo na tua vida espiritual, você tem paz de espírito. Então, tempo é a semente que transforma qualquer coisa que você quer na sua vida. Há 2 anos atrás, eu contratei um personal trainer, 2 anos e meio, chamado Cristiano Odilanier. Fantástico, ó, gente. Segue esse cara. Vamos trazer ele um dia aí, então. Fantástico. E eu tive uma conversa na primeira sessão com ele, eu disse, olha, eu odeio malhar perna. Odeio, eu quero malhar braço, peitoral e abdômen. Tamo junto nessa, irmão. Quero malhar só isso, pernas faz o mínimo necessário. E ele me respondeu algo que eu nunca esqueci. Ele falou, você vai ter que malhar comigo o corpo inteiro, porque você tem que ter força global. Aonde for o membro mais fraco, vai ser o elo mais fraco da corrente que vai paralisar todo você diante de uma lesão. E eu tomei aquilo como uma analogia para a vida. Eu tenho que ter força global também, na minha vida pessoal, na minha vida, carreira. Em todas as áreas tem que receber a medida de tempo certo. E aí, quando a gente fala que tempo é dinheiro, né, eu dou um significado diferente. Tempo é recurso, é insumo. Existe um potencial de troca entre o tempo e uma tarefa. E todo bom gestor do tempo, é engraçado que como eu dou palestra e treinamento de gestão do tempo e vivo isso, eu virei uma caricatura do tempo que se você escorregar, eu tô frito. Eu tô frito se escorregar. Esses dias minha mãe me ligou, você pode fazer tal coisa pra mim? Fala, mãe, eu vou fazer à noite. Ela, ô senhor gestor do tempo! Olha pra mim! Exatamente. Prioriza sua mãe, né? E eu já cheguei atrasado, inclusive, na minha palestra de gestão do tempo, por ironia. Ave Maria. É o tema. E meus amigos falam, o senhor do tempo não tem tempo pra priorizar essa tarefa, é só escorregar 1 hora. Eu desenvolvi uma crença também que me libertou dessa fadiga da produtividade. Não existe produtividade perfeita. Existe saldo positivo. Eu não procuro ser perfeito no dia, eu procuro saldo. Então, todo dia eu dou uma deslizada. Às vezes você olha um pouquinho mais que deveria para o celular. Às vezes você fica interagindo num grupo de amigos, você sabe que não precisava socializar aquele momento, mas você acaba socializando. Enfim, às vezes você vai para uma tarefa mais baixa, tá meio cansado, acaba dando uma olhada lá nos e-mails, vai fazer e-mails na hora que você precisava fazer uma tarefa mais estratégica. Isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. Mas eu sempre termino o dia com saldo. Esse é meu alvo. O dia tem que ter saldo. Não precisa ser perfeito, mas o saldo eu posso terminar. Então, esse é um dos pontos que eu trabalho. Então, em vez de ser tempo é dinheiro, tempo é vida, irmão. Sim. Acho que essa tempo é a melhor. Insumo, é recurso. Se você trabalhar bem o recurso, você tem um potencial semente, de troca. né, cara? Onde você plantar o teu tempo, você vai colher. Se você tem uma dor numa área, trabalhe melhor o seu tempo. Resolveu. Tudo está relacionado à maneira como você distribui. Cara, e assim, então eu vou falar uma outra aqui. O Juliano falou essa do tempo é dinheiro, que é tal. E eu tenho uma outra. Tempo é relativo. E eu tenho um negócio que eu falo o seguinte. 2 minutos para um cara que tá apanhando dentro de um ringue é um tempo inestimável, assim, é infinito. Verdade, do jiu-jitsu, você que falou. Isso, do cara lá do Mike Tyson que levou um murro na cara, 1 segundo pra aquele cara é um tempo que Deus me livre, assim, e tal. Então, assim, o tempo é relativo. Como que você vê essa colocação aí? Bem, principalmente para as distrações. Você entra no mundo das distrações, quando você volta, fala, meu Deus, 2 horas antes de dormir.
São 1h da manhã. Nossa, Perfeito, velho. Então, Tipo assim, ó. Ou então, assim, ó, cara, eu pensei que eu estivesse fazendo 5 minutos isso aqui, quando eu vi, passou 1 hora. e quando você vai fazer uma atividade difícil, importante, você fala, você tá fazendo, escrevendo, depois quando você olha e fala, nossa, 5 minutos, eu não fiz nada ainda. Esse negócio não tá... Então, assim, essa questão da relatividade, eu vou até desenvolver um raciocínio aqui que eu liberto muita gente do problema da gestão do tempo e produtividade, que é a expectativa da emoção que você vai sentir quando você for produtivo. Toda pessoa improdutiva, ela gerencia o tempo por estados emocionais internos. Ela sonda o que é que ela está sentindo e segue aquilo que ela sente. É uma pessoa que gerencia mal o tempo. Por quê? Qual que é o imperativo biológico número 1 do cérebro? Preserve a energia. Seu cérebro não foi feito, em primeiro lugar, para te fazer crescer. A primeira opção dele é sempre preserva a energia, não gasta. Você não malha, sua primeira opção nunca é malha. Sua primeira opção é assista Netflix, veja celular. Vai fazer. Agora vocês criaram o hábito, tudo bem. Você já aprendeu a vencer esse primeiro imperativo biológico rápido, mas ele existe. Você nunca vai malhar sem um pensamento consciente, sem um pensamento intencional. Agora você vai comer doce sem um pensamento intencional. Você vai para televisão sem intencional. Então, a pessoa que perde tempo é alguém que vive, na verdade, em sonambulismo. Ela vai na natureza dela. Imperativo biológico número 1, só gaste energia se houver... Imperativo biológico número 1, preserve energia. Imperativo biológico número 2, só gaste energia se houver ameaça. Quando que o nosso cérebro quer fazer aquilo que é prioridade? Quando você tem uma ameaça. É biológico. Você está com a vida estável, junto o marido, a esposa ali, estão sustentando a família, o cérebro quer entrar em descanso. Porque quando as necessidades básicas estão atendidas, ele não quer gastar energia. Vendi um apartamento, um corretor, vendi essa... Tô tranquilo nos próximos 40 dias, tô de boa. Porque Viajei, partiu Caldas. Pedreiro, recebi na sexta. Vou voltar só terça-feira, porque... É isso mesmo. Ué, fulano, que mata é essa? Não, eu já vendi aí, ganhei uns 20 mil aí de comissão, tô tranquilo aí. Então, a estabilidade, ela é perigosa. Por que as pessoas não fazem exercício físico? Todo mundo que não está fazendo exercício físico é porque ainda não tem uma crise na saúde. Como ele não tem uma crise, Cara, ele fica desatento. É isso mesmo. A pessoa que não, se ele tem uma espiritualidade, ele dá valor e ele não está exercitando, é porque ele não tem uma crise terrível ainda que deflagra o foco da espiritualidade. Faça se tiver a crise. Melhor do que não fazer. Mas o grande segredo da gestão do tempo é a antecipação. Eu vou colher em 2023 o que eu estou rodando agora de engrenagem. Eu estou rodando, eu falei para vocês, eu vou entrar com tudo no YouTube. E eu sei que eu só vou colher o ano que vem, eu não vou ter colheita esse ano. Então, bora lá. A produtividade, ela tem a ver com a capacidade de projeção da emoção que você vai sentir pós-tarefa. Porque quando você está fazendo, pensando na tarefa, às vezes a tarefa é chata. Às vezes a sua melhor decisão produtiva, Marcos, ela vai ser paradoxal ao seu bem-estar imediato. Você não está com vontade de fazer aquilo, mas Perfeito. você faz. Então, o problema das pessoas é que elas esperam o engajamento das emoções e das sensações o tempo inteiro para fazer as coisas. Eu aprendi a gostar de chá. Eu odiava tudo que era amargo. Até uma cervejinha eu aprendi a gostar. Olha só, eu odiava tudo que era amargo. Vinho, cerveja, chá, odiava. Tinha o paladar infantil, então. Exatamente, é o que fala, é doce salgado. Hambúrguer. É isso aí. Pizza. A gente tem que saber tratar a nossa criança interior. E era desse jeito, era terrível. Era terrível. Eu acordava comendo tomando Coca-Cola com pão branco. Bem, olha só. É o seguinte. Há 6 anos atrás eu aprendi a desenvolver paladar para aquilo que é saudável. Verduras, frutas, amargo. Todos os dias eu tomo chá. Até chá de hibisco eu gosto de tomar. Por que eu aprendi a gostar do chá? Porque eu estudei sobre o chá. E aí eu sei o que está acontecendo no meu corpo quando eu tomo chá. E aí agora eu tenho atenção no meu corpo. Se eu tomar refrigerante, que eu não tomo mais há anos já, eu sei que eu me sinto estranho logo após tomar um refrigerante. Eu sei o que está acontecendo no meu corpo. Eu sou consciente agora. Então, eu aprendi a refinar o meu paladar para o amargo, porque eu descobri o que está acontecendo de benefício durante o sabor amargo. Então, eu desenvolvi uma crença na minha vida, uma analogia. A produtividade é igual a um chá. É amargo quando você toma, é amargo na raiz, mas o fruto dela é muito doce. A produtividade é chata. E inspiração? Inspiração é para os fracos. Você tem que sentar e fazer o que tem que fazer. E às vezes é chato pra caramba. Você tem uma resistência para aquilo que é chato. Só que o fruto daquilo que é chato é muito saboroso. Agora, em produtividade, ela é doce agora. Mas o fruto dela é muito amargo. Então, você tem que ter essa capacidade de
projeção, saindo da miopia temporal, porque toda pessoa improdutiva, ela pensa só no agora, ela quer maximizar bem-estar agora, ela quer ser feliz agora, e ela não pensa no residual no final do dia. A improdutividade, você é feliz no momento, mas no final do dia você fica arrebentado. Espetacular. Ô, Rafa, rapidão aqui, né? Vai estar uma galera nos vendo. 3 dicas rápidas, né? Ou 3 dicas que você vê mais que você pode falar aqui pro cara pular de nível, assim, ó, sair de um nível que ele tá aí batendo cabeça e que amanhã ele pode aplicar já. O cara tá na faixa branca, ele quer ir pra faixa preta não tem jeito, né? Mas a próxima é azul? A próxima é azul. A primeira coisa é mandar um direct pra mim e fazer inscrição no meu curso. Primeira. Que eu vou fazer também. Olha só, gente. Primeira coisa, vamos lá. Eu tenho dicas desde mais complexas, mais robustas, até dicas rápidas. Golpe rápido, faixa branca. Por onde eu começo? Comece com a tarefa de abertura. O que é tarefa de abertura? A partir do momento que você abre o olho, você tem que tomar uma primeira decisão intencional no seu dia. É o que eu chamo de tarefa de abertura, que vira hábito de abertura. A maioria das pessoas, elas começam o dia reativas. Elas começam o dia ou com distração celular, ou ela começa o dia engolindo um café, comendo um pão francês e bora lá! Elas já começam no estado de espírito da pressa. Então você tem que começar o dia com a tarefa de abertura, é o seguinte: abrir os olhos, a sua primeira decisão tem que ser algo que produz valor e ganho na sua vida. Assim você produz o efeito tsunami no dia. A primeira decisão sempre vem com irmãs gêmeas. Se for improdutiva, gera outras improdutividades. Se for produtiva, gera outras decisões produtivas. Seja fazer um exercício físico, seja você fazer a leitura da Bíblia, uma oração, seja você ler um livro, fazer uma aula de inglês ali, 15, 20 minutos. Sua primeira decisão, tarefa de abertura. Nunca seja reativo. Do dia. Exatamente. Começar o dia... Abrir o dia, começa intencional. Top. Começa com ganho, saldo. Nem é no dia anterior, porque tem gente que fala assim, ó, no dia anterior planeja o seu dia seguinte. Não, tá certo, tem isso também. Tem isso. Tem isso, é o que eu chamo de planejamento do dia. Existe isso também. Tá. Mas até para você planejar o que você vai fazer, você pensou um pouco. Mas assim, às vezes assim, é aquele faixa branca mesmo, assim, começa lá naquele dia que às vezes assim, o dia anterior ainda é muito. Né? Exatamente, abrir o olho. O que eu posso fazer que vai me trazer equilíbrio? Ou espiritual, pode ser a leitura da Bíblia, uma reza, uma oração. Ou crescimento profissional, pode ser fazer o inglês, trabalhar um projeto, um sonho, meia hora ali assistindo, 20 minutos. Ou pode ser uma meditação, um exercício físico, uma meditação, yoga, respiração. Show. Tudo. Por quê? Porque toda tarefa, ela vem com filhotes. Ou positivo ou negativo. Se você chamar uma tarefa, os irmãos metralha ali, vem a tropa inteira. Né? Uma improdutividade gera outra, que gera outra, gera outra, gera outra. Você já começa num estado de humor ruim. Outra coisa que você pode fazer é o que eu chamo de programação do ambiente. O que é isso? Você configura o layout da sua casa ou do seu escritório, que seja, com gatilhos de coisas que são importantes para você. Então, uma pequena mudança naquilo que você vê gera uma grande mudança naquilo que você faz. Legal. Eu pego, por exemplo, um livro que eu gosto de ler, e muitas vezes você pega uma televisão que você gosta de assistir e coloca o controle da televisão dentro do livro. Isso é o que eu chamo de programação do ambiente. Quando você vai assistir televisão, se isso é um vício, se é um hábito, você olha o livro e fala, antes de ver a televisão eu posso ler 10 minutos um livro. Então você cria um gatilho antecessor à sua programação, que vai ser uma recompensa. Nossa. Se eu ler 10 minutos, eu posso depois assistir minha televisão. Então seria a ambiência, né? Você criar um ambiente favorável para que você comece o dia, ou no meio do dia você não caia nessa distração que vai te dar gatilhos negativos, né? Exatamente. Segunda e terça semana que vem, agora, eu vou dar treinamento de gestão do tempo para Ciplan, lá em Brasília. Ciplan Cimentos. Provavelmente minha vida espiritual, segunda e terça, eu não vou ter aquele alimento ali de qualidade, onde eu gosto de parar, ler a Bíblia, ler um livro. Eu vou ali conversar com Deus, uma conversa mais rápida, enfim. E na quarta-feira, provavelmente, eu vou sentir a necessidade de me recuperar antes que você vai perdendo o hábito. Então, um dia desse, eu dei esse exemplo pelo seguinte, um dia desse aconteceu a mesma coisa. 2 dias de viagem, cheguei em casa, acordei no outro dia, no terceiro dia, fui começar a trabalhar e veio um pensamento. Nossa, hoje eu precisava dar uma leitura na Bíblia, porque faz uns 2, 3 dias que eu não leio. Imediatamente eu peguei aquele pensamento e falei, eu preciso criar uma programação para isso. Por quê? Porque um o quê sem um quando é um nunca. Um o quê? Preciso ler a Bíblia. Quando? Porque senão vira nunca. Então eu preciso colocar um quando no meu quê. Massa. Então o que eu falei? O
que eu vou fazer? Eu vou colocar na agenda? Não, eu vou fazer uma programação do ambiente. Peguei a Bíblia para garantir. Na hora me levantei, peguei a Bíblia, abri a minha gaveta e coloquei em cima do meu pijama. Porque eu falei, na hora que eu for tomar banho lá para 7, 8 da noite, eu vou abrir a gaveta, vou ver o pijama, vou ler a Bíblia, isso vai me lembrar do meu compromisso comigo, eu vou executar a mim mesmo. Então programe o ambiente da sua casa para que ele seja produtivo. E a terceira dica que eu dou é você trabalhar com horários nobres. Todos nós temos um horário nobre, que é o horário que você está mais potencializado do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista físico. Mas o que a gente faz? Geralmente a gente usa os horários que a gente é mais produtivo para tarefas mais cascalhos. Começa o dia, deixa eu dar uma olhada em e-mail aqui, olhar o WhatsApp, deixa eu dar uma olhada na saída, deixa eu dar um cafezinho. Você começa moroso, aí faz um monte de tarefa básica. E é comprovado na neurociência que a sua energia, a sua glicose, ela vai sendo usada durante o dia e você vai diminuindo o tanque de glicose. Então é mais difícil você segurar a disciplina ao longo do dia do que no começo do dia. Qual que é o horário que a gente engorda? À noite, ninguém acorda tomando Häagen-Dazs de sorvete, mas à noite você toma. Você tá ali 9, 10 horas, não, precisa dar esse parecido, não tô com sono, eu vou me premiar. E nesse momento você engorda. Você já não tem força de vontade você não tem mais glicose para se disciplinar. Entende? Ao longo do dia. Então, entenda qual é o seu horário nobre. Eu sei que varia, algumas pessoas variam, mas Cara, tem acho que meu horário nobre ele é de manhã. Uhum. É onde eu tô bem, que eu consigo pegar os projetos mais cascudo. Cara, de manhã é meu horário nobre, eu durmo, que é uma beleza, assim, o travesseiro, ele me chama a atenção. De manhã é um horário bom pra dormir. Não, você chamou pra resolver problema mais cascudo, tipo 5 horas da tarde, irmão. Cara, a minha cunhada já é 4 horas da tarde. Eu não vou entregar o melhor. Na verdade, assim, ó, 8h30 da noite, eu tô no topo, assim, ó. Tipo, você pode me perguntar qualquer coisa, vamos sair, tá ali. É impressionante isso mesmo, é diferente. Não, esse horário é porque você é um outlier, fora da curva. Então você já sai um pouco daquilo que é normal das pessoas. Mas tem muita gente que é assim. Minha cunhada, ela gosta das 3 às 4 da tarde. Ela fala que o pico de energia dela, eu já começo a sentir um declínio. Eu coloco lá das 8 às 10 horas aquilo que é mais cascudo, o sapo mais difícil, aquilo que tem mais resistência. Mas como eu tô potencializado, eu tenho menos resistência. Aí é lógico, você nunca fica em alta frequência o tempo todo. Você tem que variar entre atividades de alta frequência e atividades mais operacionais. Então, vou variando. 1 hora de alta frequência, eu cansei, vou para uma atividade mais operacional, volto, trabalho em alta frequência, vou para outra atividade mais operacional. Então, você vai intercambiando essas tarefas. Rafa, e assim, ó, você falou que você e sua esposa são um casal produtividade. É isso daí. Quanto que você acha que é legal, assim, ter uma parceira ou uma companheira nesse sentido que também apoia e acredita nisso e vai junto? E se não tivesse, o que você daria de dica para quem, às vezes, assim, ó, eu quero ter, mas a minha esposa não tem nada a ver e ela ainda é uma esbanjadora de tempo, vamos dizer assim. Como é que a gente faz? Ótima pergunta. É o seguinte, a minha esposa é a minha carta viva que o meu método funciona. Porque ela é uma pessoa muito diligente, muito disciplinada, muito séria, mas com muitas frentes. Trabalha concursado na Justiça Federal, auxiliar de juiz, trabalha com cognição em alta frequência, o tempo inteiro fazendo processo para o juiz corrigir, para ver se está na linha, 7 horas em sequência. Chega esgotado em casa, 2 filhas pequenas. Enfim, ainda ela cuida de um grupo muito grande de mulheres e crianças na igreja. Tem os pais idosos, tem os avós idosos, tem o marido, tem a casa, que a mulher dá um valor diferente na casa. 1 milhão de coisas para fazer. E quando eu comecei a estudar sobre gestão do tempo, há uns 10, 12 anos atrás, e eu conversava com ela, ela me ouvia por amor, sabe? Achava, que legal, meu bem, ó, muito massa. Com os outros, né? Nada que eu falava, ela aplicava, nada, sabe? Geralmente é assim mesmo. Exatamente. É um faixa branca querendo ensinar o outro a ser dois faixa branca, um faixa branca querendo ensinar outro faixa branca. Mas eu tava empolgado. Mas os anos foram passando. E ela começou a ver a mudança na minha própria vida. Porque hoje eu entrego as chaves das prisões que eu vivia, porque eu era muito improdutivo. Eu era bem intencionado e muito motivado. Muito. Saía na tora todo dia, igual uma turbina, só que sem painel de controle. Saía na tora fazendo as coisas, mas esgotado. E aí a vida foi ganhando complexidade. Se eu continuasse com
com o mesmo ritmo, eu ia me arrebentar, porque tanto que eu quase sofri um burnout. Acordava com taquicardia à noite, comecei a ter síndrome do pânico ali à noite, com dor no coração, e fez todo tipo de exame, até aquele da esteira com máscara não deu nada, até que eu descobri. Acho que é gestão do tempo isso. Foi aí que eu comecei a minha gestão do tempo. Cara, que massa, Foi velho. através de uma Foi dor. uma dor que você Eu tava falei, ou eu experienciando. aprendo a gerenciar o tempo, ou vou ter que abandonar as coisas que são importantes para mim. Vou ter que sair da minha função na igreja, vou ter que me acomodar numa vida mais tranquila, né? Tem gente que pensa até em mudar de país por causa disso, para ter uma vida mais tranquila. E a gestão do tempo foi uma libertação na minha vida. E aí minha esposa foi vendo tanta mudança na minha vida que ela começou a se interessar. Ela mesmo disse para as pessoas, eu vi a mudança nele, e aí eu comecei a falar, eu preciso aprender sobre isso. Massa, velho. Então foi muito bom porque eu trouxe ela para o meu mundo. Tanto que ela se tornou minha discípula. Hoje ela fala sobre isso. Escreveu um livro comigo sobre isso. Ela faz palestras comigo. Agora a gente vai fazer uma palestra lá no TRT da Bahia, no Dia das Mulheres agora, dia 7 de março. Eu e ela, Casal Produtividade. E qual que era o custo dela não ter isso antes? Né? Que muita gente fala, eu sou produtivo, mas minha esposa não é. Ou a mulher que fala para mim na Times School, eu sou, mas meu marido não quer nada com nada. Aí eu sempre digo, em primeiro lugar, ele tem que ver a transformação em você. E a produtividade, ele tem que ver que você se torna melhor. Todas as vezes que você estuda sobre isso, você se torna melhor para ele. Aí eu até digo, olha, falo para as mulheres, você quer gerar interesse no seu marido dele assistir minhas aulas? Depois que você assistir minhas aulas, vai lá e namora com ele. Você vai ver um homem bom. Cara, esse cara é bom, hein? Esse cara é bacana demais. Aprendi a ser produtivo. Agora você sai lá da minha aula pagando sapo pro homem, ué. O cara nunca vai gostar de você. O cara vai gostar de mim. Ô, Rafa, e assim, é mais agora pessoal seu mesmo, pra conhecer mais você, né? Cara, antes da gestão do tempo, antes do burnout, né? Mas, cara, pra chegar onde você chegou, você teve uma ambição de subir na vida. Você quis subir na vida, você fazia as coisas de qualquer jeito, mas desde lá de cedo você estava buscando sair de um ponto A para um ponto B. Da onde que veio essa ambição? Você tem irmão, não sei como é que é a tua família, todos são assim. O que você visualizava? Eu quero dar uma vida legal para minha família, eu quero me tornar um palestrante. Me conta um pouco dessa história para nós. Ótima colocação. Meu pai me ensinou a atrelar prazer em aprender coisas novas. Meu pai... Depois segue aí, sempre gente. os pais, né, bicho? Igual do João ontem, né? Meu pai é palestrante também, consultor. Coisa. Meu pai, ele é nosso herói, a gente diz lá. Eu e meus 2 irmãos. Meu pai é o maior referencial de homem da nossa vida, assim, da minha vida. São 3 irmãos. São os 3 homens. Uhum. Então, meu pai é o maior referencial de estabilidade, de coerência, de cobrança e de amor. Então, ele sempre teve esse paradoxo. Muito chato em cobrar as coisas para a vida, mas muito amoroso também na questão afetiva com os filhos. Então, meu pai, ele ensinou a gente, meu irmão mais velho é médico, meu irmão mais novo é advogado. E ele ensinou a gente a atrelar prazer em aprender coisas novas. A educação transforma a vida das pessoas, é impressionante. Então, assim, meu pai foi o primeiro incentivo na minha vida, né? O outro incentivo dessa necessidade de crescer, prosperar, enfim, primeiro, o segundo coisa, né, ou tá ali paralelo, é que eu amo a minha esposa. E quem ama se sacrifica para produzir um ambiente mais estável para o outro, né? Uau. Então, e depois, quando eu olho minhas 2 filhas, aí eu não tenho opção, tem que ser produtivo mesmo, porque... Entendi. Olha os bacurizinhos ali. Eu olho as 2 e falo, meu Deus, isso aqui dá uma despesa, aí eu tenho que trabalhar. Legal. Eu mudei agora Vai de acontecer. apartamento, eu fico vendo a satisfação delas, a gente foi para um apartamento um pouco melhor, uma estrutura melhor, uma região um pouco melhor, ali perto do colégio delas, na frente, inclusive 2 minutos, área de lazer melhor ainda. Eu fico vendo a alegria delas, eu me realizo na alegria delas. Então, a minha improdutividade, ou a improdutividade de qualquer pessoa, qual que é o custo para as pessoas que você ama em serem produtivo? O custo é muito grande. Qual que é o custo para suas filhas, para o seu marido, para sua esposa? Qual que é o custo para você, para sua autorrealização, você ser improdutivo? Então, a improdutividade... Eu tenho, assim, uma ojeriza dela. E eu conheço muita gente boa que, igual a mim, era bem intencionado, mas é improdutivo. Não é improdutivo porque não faz nada. É porque faz muita coisa na loucura. Ele tenta ser produtivo na desorganização. E aí a pessoa vai se sentindo ressentida com a vida, porque ela não consegue fazer nada, ela não consegue... E mesmo, Juliano, eu mesmo ensinando sobre isso, eu tenho as dificuldades, eu tenho o tempo de espera, porque todo resultado que vale a pena nessa vida, ele é tardio.
todo resultado que vale a pena, ele é tardio, ele é demorado. Você tem que passar pelo vale da desesperança, o vale da desilusão, porque você planta e o negócio não vem, sabe? É Eu incrível. conheço É, esse ritmo aí, é difícil mesmo. exatamente, porque o resultado que vale a pena é tardio. O maior teste da vida é o tempo da espera. Ô, Rafa, nós estamos chegando no final aqui, você viu que não Cara, já mas deu foi quase... rápido né? demais, velho. Que loucura. Só uma curiosidade, assim, já que a gente tá falando de tempo, cara, e assim, quando a gente para pra pensar em tempo, mano, é uma coisa surreal, porque vamos falar de eternidade, né, cara? Né? Pô, não vamos falar de tempo, né? Esse tempo que nós estamos aqui na Terra é quanto tempo, né? É uma passagem, né, de quantos anos, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Sobre eternidade, essa passagem aqui, já que nós estamos falando de tempo, qual que é a sua visão? Qual que é a sua expectativa? Como é que você pensa sobre isso? Kairos e Cronos, né? A gente vive no Cronos aqui, que é o tempo medido. Mas você pode viver também o Kairos dentro do Crono, que é o tempo da realização. O que acontece? Eu tenho aí uma linha do tempo. Se a gente viver 80 anos, é um bom tempo, né? Então, eu quero viver enquanto eu consigo ser produtivo na vida. Quando eu digo ser produtivo, não é fazer coisas o tempo inteiro, é você poder ter independência na vida. Seu corpo tem que ser independente. Então, enquanto eu for independente, eu quero viver, né? Quero viver com saúde, enfim. Muitas vezes eu penso nessa questão do tempo. As pessoas, a maioria, né, ou muita gente, tem algumas lutas emocionais com expectativas que eles tinham na vida nesse tempo presente. E mesmo que algumas coisas não aconteçam na sua vida, se você for uma pessoa que gerencia bem o tempo, você tem um certo nível de consolo, porque você sabe que aquilo que você podia fazer, você fez. Até você, os anos passando, né, passando, e você, quem crê em Deus, né, enfim, eu sou alguém que acredito muito na vida pós-morte, acredito muito mesmo, mais do que eu não vejo do que no que eu vejo. Eu vejo essa vida como você ser coerente com quem você é, congruente com quem você é. Porque se você estiver se executando e você recebe uma má notícia ou está na velhice, você fala, aquilo que eu podia ter feito eu fiz, eu fui coerente. Eu tentei dar tempo para isso, Então você tem um certo consolo e um bem-estar na própria produtividade, ela é terapêutica. Então eu quero viver esse tempo me sentindo útil, criando um amanhã melhor do que o meu hoje. Eu estou com 41 anos, Juliano. Então, daqui a 10 anos, eu tenho 50, daqui a 20, eu tenho 60. Eu penso, o que eu tenho que fazer hoje para que a minha idade seja um diferencial competitivo na minha vida, em vez de ser alguém que tem que mendigar na velhice? Mendigar uma oportunidade, mendigar uma chance, porque ninguém me dá chance, e aí eu vou ter as minhas filhas ali sofrendo porque não veio um pai com um posicionamento. Né? Então, enquanto eu estou vivendo nessa terra, eu quero tornar o máximo possível agradável as coisas, né? E para que depois, quando eu chegar meu tempo, eu vá em paz. Minha missão foi cumprida, eu estou indo vazio. Eu não estou indo cheio, eu não vou pro cemitério falando, nossa, poderia ter acontecido tanta coisa na vida dele. Não. O que ele podia ter feito, ele fez. Então é uma conversa que, se eu tiver tempo, né, lá na velhice mesmo de conversar com minhas filhas, se eu souber quando estiver perto da minha época, eu vou falar, olha, o que o pai podia ter feito, ele fez. Eu estou indo em paz. Eu fui produtivo nesse tempo. E aí eu vou depois entrar na eternidade sabendo que a improdutividade, ela gera essa falsa vontade de ir para o céu, você entende? Ah, minha vida é horrível aqui, eu não fiz nada, não tenho oportunidades. Então, deixa eu ir logo para o céu porque minha vida aqui está horrível. Agora, quando você é produtivo, você sabe, olha, não, eu quero ir para lá, mas eu quero ir no tempo certo. Eu quero viver vida longa. Espetacular. Eu quero desfrutar aqui. E depois eu vou, depois que eu cumprir minha missão, aí eu falo, ó, enciclopédia fechada, agora vamos começar o outro tempo da minha vida que é eterno, né? Tem um amigo meu que ele Massa. fala o seguinte, assim, ó, que ele fala que ele coloca os objetivos tão fortes pra ele que se bater um carro nele é perigoso ele não morrer porque ele ainda tem coisa pra Muito cumprir. massa. Então, assim, o Bacana. objetivo dele ainda tá aqui fazendo isso acontecer. E a gente pegando, assim, por essa relatividade, na verdade, Rafa, eu queria perguntar assim, ó, você que lida com muitas pessoas, né, nesse sentido de tempo, a conversa por essas pessoas são sempre nessa quesito tempo.
Como que você vê que elas veem e que elas enxergam, que a maioria das pessoas enxergam o tempo, quando uma pessoa fala assim, quando alguém fala assim, nossa, ele viveu em 3 anos o que um outro não viveu na vida inteira. Ou ele morreu com 30 anos de idade, mas o que ele fez foi melhor do que alguém que viveu 80. Como que você vê a relatividade disso na visão dessas pessoas, que é a maioria das pessoas hoje no mundo? Entendi, muito, muito bacana. Bem, eu sou a favor de um ponto mais equilibrado. Nem esse tempo compacto de, viveu 3 anos, mas fez demais. Nem tempo longo, nossa, não fez quase nada, né? Então, o que fez em 3 anos, assim, não pode ser um padrão que a gente tem que adotar. Não, em 3 anos eu tenho que resolver minha vida. Porque a maioria das coisas, elas acontecem de maneira gradual. É a soma de uma ação aqui, uma outra ação aqui, 1 ano, 2, 3, 5. Depois, a soma disso tudo vira algo exponencial lá na frente. Eu sou a favor da ideia seguinte: na vida você não precisa ter pressa, você precisa ter ritmo. Precisa ter ritmo. Não precisa sair na loucura fazendo as coisas. Você tem que ter ritmo para a sua fé. Qual que é o ritmo da sua fé? Qual que é o ritmo da sua atividade física? Qual que é o ritmo dos seus trabalhos, do seu trabalho, do dia a dia? Qual que é o ritmo para o seu casamento? Qual que é o ritmo para, enfim, desfrutar, para assistir até a televisão? Então, eu sou a favor do ritmo, porque eu acredito muito que o resultado é uma construção de anos em silêncio. De anos onde você vai batalhando, 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 e você não vê o que tinha que acontecer. Então, tem muito em voga essa questão de você faz hiperfoco, né? 3 meses você vai alcançar o que nunca... Eu acho até legal isso. Eu acho bacana para a pessoa sair da inércia, mas no dia a dia, na vida, você vai ter que distribuir mais as coisas. Você vai ter que plantar hoje para daqui a 5 anos ter uma exponencialidade. Foi o que eu fiz. Foram 10 anos estudando sobre gestão do tempo para nos últimos 3 começar alguém a me enxergar um pouco. É agora que eu vou entrar no YouTube. Então, se você acredita mais num equilíbrio de ser... Uma vida com ritmo, bem trabalhada aos Show. anos, onde você Show. vai trabalhando Massa. ali em silêncio, porque as coisas que dão resultado, elas são silenciosas ao longo dos anos. Elas não são gritantes, né? Você não mexe e já dá resultado. E é onde as pessoas se frustram, porque elas tentam repetir um pouco as ações, vão tendo ali um período de energia ainda, mas depois de 4, 5, 6 meses ela fala, não aconteceu na minha vida o que aconteceu com o outro lá, que começou ontem, deu certo. Aquilo ali é 1 em 1 milhão. A maioria vai ter que passar por um processo natural, orgânico. Quantos anos você tem aí, Juliano, na sua área? Não é muito, cara. Você chegou onde chegar, né? Cara, Põe décadas põe aí. 20 anos aí, mano. Respirando, 20 pensando anos. e tudo. Então não foi de um dia pra noite, né? Pessoal, chegamos mais um final, Nossa. né? Impressionante aqui o quanto foi construtivo, viu, Rafa? Obrigado Pô, por realmente, essa aula. uma A gente aula. vê o tanto que você tem propriedade, o quanto você fala com um brilho no olho no negócio. Cara, eu fiquei super curioso de fazer o teu curso, sério mesmo. Tá? Quero falar com você depois. Faz o curso de Black Belt, o que tá lá é iniciante. Não, eu gostei da tua mentoria também. Sim. Depois a gente vai conversar mais, porque, cara, assim, é uma matéria, é um assunto que eu sempre dei uma saída dele, sabe? Então, liderança eu gosto demais, né? Vendas eu gosto demais. Mas eu nunca fiz um curso de gestão de tempo, irmão, né? E eu fui conhecer através de você mesmo, né? E eu não conheço outro. Tem outros que dão? Tem outras, Mas não é lógico. muita gente, né, cara? Olha, não, nessa área, porque nessa área, Tem os aqui um cursos que eu fez fiz... um baixinho, né? Tem um livro dele famoso. Acho que ele até mora nos Estados Unidos, é um brasileiro. Esse, o Christian Barbosa, é o maior referencial de gestão do que tempo é o do Brasil. Tríade do Tempo, né? Isso. Todas essas metodologias eu já estudei elas, todas as maiores eu conheço, eu consegui tirar muito delas e juntei na minha matriz e criei nossa própria sabedoria nesse assunto, né? Então, assim, é pouca gente que sabe ensinar com propriedade desse assunto saindo do básico ali, muito. Porque eu tive que andar muito garimpando coisas, enfim, até descobrir o que é que dá certo e o que é que não dá certo. Aprendi muito também o que não dá certo. Bem, é nóis. Cara, Segundo aí concluído. Só coisa boa aí. Obrigado demais, viu, Rafa, Valeu, por ter Marcos. aceitado o convite. Valeu, Juliano. Obrigado por distribuir Prazer, tanto cara. conhecimento bacana aí pra gente. Com certeza a gente vai sair daqui muito melhor do que a gente entrou. E é esse que é o objetivo da nossa conversa. Do É Acelera. inspirar, do Acelera. É esse que é o objetivo, assim, do 2022 ser cada vez melhor. Você contribui muito pra isso.
parabéns por tudo e obrigado. mais uma Valeu, vez. gente. Olha, Rafão, obrigado, irmão. valeu, gente. Nós. O Instagram, @Rafael Medeiros Filho Oficial. Segue a gente lá. Segue aí. correndo, irmão. Segue correndo. Valeu! Vamos lá. Uhul! Acelera aí, ó. Valeu, Galera! gente.